Olá, olá, meus amores! Nessa aula você vai ter a oportunidade de entender o que é o machismo e se você, de alguma forma, está tendo atitudes machistas. Se eu te perguntar de bate-pronto, você é uma pessoa machista? Provavelmente você vai dizer que não é. Mas você sabe o que é machismo? Vamos entender primeiro o que é o machismo. Machismo, ele tem condutas de oprimir a mulher, de subestimar a capacidade e de entender que ela não deve ou não é capaz de fazer as mesmas coisas que um homem. Então, muitas vezes você não é uma pessoa machista, mas você pode ter comportamentos ou falas machistas. Vou te dar um exemplo. Quando você está num trânsito, acontece alguém te corta ou faz alguma barbaridade lá no trânsito e você solta a seguinte frase: Olá, deve ser mulher dirigindo. Isso é uma atitude machista, porque isso significa que você acredita que mulheres não dirigem tão bem quanto os homens, mesmo que que os homens tenham mais facilidade na direção do que as mulheres, isso não quer dizer que as mulheres dirigem mal. Então, e na verdade as estatísticas apontam que as mulheres dirigem com muito mais zelo, cuidado e segurança. Logo, essa é uma fala machista. Quando você é dona de uma empresa e para tal função você determina lá no Recursos Humanos que para aquela função somente contratar homens e não contratar mulheres. Claro que nós temos algumas questões, como por exemplo, de peso, a questão da sua própria experiência de ter contratado outras mulheres para aquele cargo e ver que muitas vezes elas não deram conta, por ser algumas profissões realmente que expõem muito o corpo da mulher e você vai acabar não tendo aí uma fixação desse funcionário. Não há problema em você falar, olha, acho que não é legal contratar um homem, uma mulher para essa função por conta do desgaste físico. Agora, quando você determina de que só pode contratar homens porque as mulheres fofocam demais, porque eu detesto trabalhar com mulher, porque normalmente só dá certo se for com homem. Ah, não. Toda vez que eu contrato mulher, não dá certo para isso. Isso é uma atitude machista, porque você está relacionando o sexo feminino com a fofoca, relacionando o sexo feminino com um mau desempenho, e está generalizando, né? Então, ali é uma fala machista. Outra coisa também que você pode aí no seu dia a dia verificar é quando você começa você tem dois filhos e você dá para um filho atividades e para outra filha não, principalmente no sentido doméstico, né? Então, vai cozinhar, bota a menina, enquanto o menino não está fazendo outra coisa. E aí você começa a dizer que cozinhar é coisa de mulher, limpar casa é coisa de mulher. Isso também é uma atitude machista. E vamos lembrar, mais uma vez, que todos os homens que nasceram de uma mulher, todas as mulheres nasceram de uma mulher. Se nós temos uma cultura e temos uma cultura muito forte de machismo, isso significa que as mulheres não estão educando seus filhos, não que seja somente uma responsabilidade da mulher, porque não é, mas de forma geral, você é a pessoa que tem o mais contato com o filho. Então, você, mulher, deve se preocupar em não ter atitudes machistas e principalmente em não perpetuá-las através aí da educação para os filhos, tá bom? O que é importante entender? O machismo, ele é cultural. É por isso que nós temos dificuldade, muitas vezes, de identificar se temos atitude machista. Porque a gente aprende isso na família, através de certo e errado. Isso não é coisa de homem se fazer, isso não é coisa de mulher se fazer. Se um homem fica desempregado, não consegue uma recolocação no mercado, e a mulher fica sustentando aquela casa ali por um período, ela vai ser julgada, o homem vai ser julgado.
E eu não estou aqui, mais uma vez, para ditar regras do que é certo e do que é errado. Mas muitas vezes só quem sabe o que está passando por aquele momento é o casal. É muito comum que você sinta, por exemplo, homens que se sentem muito pressionados porque tem que ganhar mais do que a mulher. Quando, na verdade, até no meu curso, quando eu falo sobre temperamentos, eu explico sobre isso. Cada temperamento vai fazer com que você busque uma determinada profissão. E existem profissões que atualmente são bem mais remuneradas. Então, a remuneração, está mais relacionada ao temperamento que uma pessoa tem, e óbvio que esse temperamento vai ter algumas características e algumas habilidades, do que necessariamente ser homem ou ser mulher. Então, há ainda uma cultura de que a mulher, o homem que ganha menos do que a mulher, ele é menos homem, ele é menos macho, ou ele não é suficiente, porque ele está errado. Qual é o problema? São profissões que são remuneradas. Então, essa mentalidade, ela precisa começar a ser questionada. E eu queria que você começasse a identificar aí no teu dia a dia de que forma você tem agido e como você tem pensado a esse respeito, tá? Eu ainda acredito, e eu vou explicar isso mais para frente, que existem papéis que você, mulher, flui melhor e o homem também. Mas isso não significa que um ou outro não pode exercer ou um ou outro não pode ganhar destaque. Eu fico imaginando um ator, um cantor famoso, alguém que tem uma profissão assim de muito destaque, que obviamente para ganhar muito, né, por conta da profissão, eu fico imaginando o quão pesado deve ser pro parceiro ter que ganhar igual ou mais, né? Então, vamos supor aí, deixa eu pegar uma cantora famosa, Ivete Sangalo. Eu fico pensando, ela tá lá, ganha horrores com seus shows, com as suas músicas, com as suas composições, com as suas exposições, e aí o marido dela tem que ganhar mais que ela. Só que o marido dela, vamos supor que ele é um profissional da área de TI, que já é uma profissão muito bem remunerada, e ele ganha ali 10, 15 mil por mês. Nem se compara ao que a Ivete Sangalo ganha. E aí, por conta disso, ele não pode ser esposo dela? Né? E eu estou usando aqui um exemplo bem irrisório, mas para você começar a entender que isso é uma cultura machista. E veja que o problema nunca vai ser ganhar mais ou menos. O problema vai estar quando o casal não sabe lidar com o dinheiro, lidar com as finanças. E não necessariamente se ganha mais ou se ganha menos, tá? Então, identifique aí o machismo de forma cultural que você aprendeu e se você está perpetuando isso. Existe também o machismo estrutural, que a gente não pode ignorar, que é um machismo que ele acontece dentro das empresas, dentro das instituições religiosas, dentro das faculdades, dentro de qualquer movimento que não necessariamente seja tua casa e tua família. Então, pensa em algum lugar que você tem que frequentar, às vezes um esporte, uma atividade física, e lá você vai encontrar também o machismo estrutural. E quando você está de frente desse machismo estrutural, você vai ter que ter muito jogo de cintura para encontrar o teu espaço, sem necessariamente sair gritando e rasgando, queimando o sutiã, para ter a sua voz ouvida. Mas quando você começa a apresentar um bom talento e lida ainda assim com um machismo estrutural, você deve buscar os seus direitos. E é isso que é importante. Se você quer fazer barulho, vai para a internet, grava vídeo, posta, chama atenção, grita. Mas se você quer de fato uma mudança, vá na legislação, vá na justiça. Coloca isso de fato em pauta, porque existe muita discussão na internet, muito vídeo na internet,
E quando você vai levantar os dados, não tem denúncia. Ah, Eliane, mas a justiça no nosso país, aí é um outro aspecto, meu amor. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar as vias legais se nós queremos mudar esse machismo estrutural, porque o machismo cultural não se muda somente com leis, se muda com a educação, né, trabalhando e rompendo com esse machismo. Mas a estrutura nós precisamos lidar com as leis, tá? Bom, de forma geral, o machismo, ele subestima a capacidade da mulher, então ele entende que a mulher não é capaz de fazer aquilo. Toda vez que você perceber alguém agindo assim com você, ou você agindo assim, você tá lidando com uma situação machista. Não oferecer oportunidades igualitárias. Então, veja que mesmo que, vou dar o exemplo lá que eu te falei, como se você estivesse contratando um funcionário para a tua empresa. Você pode até não ter pessoas que vão aderir ao cargo X, porque o cargo X é muito, né, demanda muito esforço físico, e até aí tudo bem. Mas você, como empregador, precisa oferecer oportunidades igualitárias para homens e para mulheres. Você, como mãe, deve oferecer oportunidades igualitárias para homens e para mulheres. O que vai acontecer é que, de frente dessas oportunidades, um ou outro vai ficar resistente. Um ou outro vai olhar e vai falar: acho que não. Acho que não quero. Acho que não é para mim. E tá tudo bem, porque é uma preferência da pessoa. Mas o que não pode acontecer é não ser ofertado oportunidades igualitárias para ambos os sexos. Então, isso aqui é uma clareza de machismo, e você vai encontrar isso principalmente nas estruturas, tá? Não respeitar a capacidade física e emocional de uma mulher. Quando uma pessoa, já expliquei também que nós temos uma estrutura diferente, nós temos uma estrutura física diferente do homem, e, portanto, não conseguimos fazer as mesmas coisas com a mesma agilidade, dependendo do nível de força física, por mais malhado, por mais que a gente faça academia, se exercite, não, não é tudo que a gente vai exercer com a mesma intensidade, e isso precisa ser respeitado, tá? Muitas vezes o machismo estrutural lida, inclusive, com isso. Ah, você quer estar aqui? Então, leva isso daqui. Segura isso daqui. Aguenta isso daqui. Aí você tá tendo um machismo. E aí, o pior, né? A mulher ter que se submeter a isso para poder mostrar que não, eu sou capaz. Quando, obviamente, você não deve, que você não que você não seja capaz, mas aquilo vai te trazer, muitas vezes, prejuízos para a sua saúde. E, no sentido emocional, a mulher, ela passa por períodos todos os meses de muita mudança hormonal na TPM. Isso é nítido, comprovado cientificamente. Então, quando a mulher, por exemplo, está passando por um período de TPM e quer ficar mais na dela, mais quieta, mais amuada, tá com cólica, às vezes falta na empresa de tanta dor, de tanto dor, enxaqueca, e aquela condição não é respeitada, aquelas emoções não são respeitadas, seja por uma mulher ou seja por um homem, isso também é machismo, porque, mais uma vez, não está sendo respeitada a tua capacidade física e emocional. E aqui é óbvio que nós precisamos trabalhar e ser muito sensíveis, porque infelizmente não temos leis que apoiam isso. Então, se você virar para a tua chefe e falar: olha, essa semana eu não vou trabalhar porque eu estou de TPM, ela vai te mandar embora. Mas o que você pode combinar e ser muito sincera com a tua chefe, com o teu gestor, falar: olha, infelizmente meu período de menstrual, ele é um período muito tenso, eu tomo uns remédios, eu faço controle e tudo mais. Então, pode ser que nesse período eu chegue um pouquinho mais tarde, mas depois eu compenso nas semanas que eu não tiver de TPM. Pode ser que nesse período eu tenha muita enxaqueca, então eu vou precisar, muitas vezes, tomar remédio, vou
ficar mais na minha, se eu puder não participar tanto de algumas reuniões nesse período. Então, é questão de sentar e conversar, porque sim, existem pessoas e pessoas. E ainda assim, busque ajuda, porque dependendo do nível que você passa de mudança, isso pode apontar para alguma outra coisa. Então, é importante que você busque ajuda para também não se afundar. A TPM não pode também paralisar a tua vida totalmente, tá? E uma outra questão também que precisa ser respeitada é que muitas vezes a mulher ela não aguenta, gente. Só quem trabalhou numa empresa, assim, dentro de um ambiente corporativo, com muitas pessoas, com muitos desafios, com muitas relações, muitas trocas, sabe o que é ver uma funcionária com ansiedade porque está sendo pressionada, enquanto outra pessoa do mesmo nível de idade, de experiência, mas pelo fato de ser homem, não tem a mesma crise de ansiedade diante da mesma pressão. Então, é um grande erro achar que o chefe, não, o chefe tem que tratar todo mundo igual. Muitas vezes tem que pegar mais leve com algumas mulheres. Eu já vi meninas assim entrarem em crises seríssimas de ansiedade por não aguentarem a pressão. Então, e eram funcionárias boas. Não é que não eram funcionárias boas, só que a pressão fazia com que elas ficassem mal. Por quê, gente? Porque tem uma estrutura emocional diferente. Precisa buscar terapia para fortalecer essas habilidades emocionais? Com certeza. Mas, ainda assim, há uma diferença. Então, primeiro, respeite você, mulher, a sua capacidade física e a sua capacidade emocional. Não queira colocar uma capa de, ai, eu não vou chorar, porque ninguém vai mexer comigo, porque isso. Não. Respeite-se. E também exija respeito. E não tenha. Eu sempre falo que a conversa, ela é muito poderosa. Por mais que ela não seja respeitada, ela vai te. Por mais que a pessoa que está te ouvindo não faça aquilo que você está falando, ele vai te respeitar, passar a te respeitar mais só pela tua postura. Então, muitas vezes, de chegar e abrir o coração, olha, eu me sinto uma boa funcionária, eu sinto que eu tenho talentos bons para fazer o que você me pede, mas a forma como você me pressiona me paralisa. A forma como você me pressiona me desequilibra de uma tal forma que eu fico preocupada, eu fico tremendo, eu fico suando, eu choro. E eu sei que você não tem nada a ver com isso, é uma questão minha, mas eu queria deixar isso claro para você. Estou tentando trabalhar o meu emocional para conseguir alcançar os resultados que você está me pedindo, mas de verdade está sendo bem desafiador. Se você pudesse me ajudar a encontrar uma outra forma de lidar com isso, eu gostaria. Só de você trazer esse ponto, ele vai falar, puxa, olha o que eu estou fazendo com essa pessoa. Ou né, a gestora, olha o que eu estou fazendo com a minha funcionária, tá? Então, respeite a sua capacidade emocional e física e também das mulheradas aí ao seu redor. E outro aspecto também, que é considerado machismo, é se aproveitar da fragilidade de uma mulher. Sim, nós somos frágeis, tá? Não estou falando que somos fracas, mas somos frágeis. E quando um homem se aproveita desta fragilidade, ou uma mulher se aproveita dessa fragilidade física, por exemplo, ela também está cometendo machismo. E como você pode identificar isso? Homens que normalmente, quando estão discutindo com outros homens ou conversando, eles falam numa boa. Olham no olho, conseguem tratar bem, conseguem ser assim, né? Sóbrios, mas quando vai discutir aquele mesma situação com uma mulher, eles peitam, eles vão para cima e quer gritar e tal. Por quê? Porque sabe que se aquela discussão partir para uma briga de mão, ele vai ficar por cima. E aí acaba se aproveitando dessa fragilidade para oprimir a mulher. Mais uma vez eu falo, se você está passando por algum processo, se você identifica qualquer tipo dessas atitudes, você deve denunciar. Denuncie na sua empresa, denuncie na polícia, não aceite isso, tá? Não aceite, não queira ficar resistindo. Ah, não, porque eu vou mostrar que eu consigo, que eu sou poderosa, que isso, aquilo, outro, porque você só vai estar ajudando a manter ainda mais o machismo. Não aceite, não tolere, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos como funciona o machismo. E eu queria deixar pelo menos mais umas 3 frases aí para te deixar pensando antes da nossa próxima aula,
sobre falas machistas. Quando uma mulher, por exemplo, ela é traída, isso acontece muito, ela é traída, dificilmente alguém da família ou a própria amiga vira para a mulher e fala: ele errou com você, isso é uma falha de caráter dele, que ele tem que buscar ajuda. Ponto. Muitas vezes o que essas pessoas fazem e principalmente as mulheres, amiga, mas você também, né, não estava fazendo sexo com ele, já tinha umas 2 semanas. Né, mas você também, amiga, você é chatinha? Né, amiga, mas você também tem que dar uma arrumada. Vamos combinar que você está acima do peso? Isso é uma fala machista, querendo colocar a culpa da traição na mulher. E veja que eu trabalho com casais e eu sei que sim, um ou outro pode contribuir para uma traição. Pode contribuir, mas nunca vai justificar. O que o outro faz nunca vai justificar uma traição, uma agressão física, verbal, um abuso, tá? Então, não faça isso, não aceite isso e não pense sobre isso. Isso é uma cultura machista e isso acontece o tempo inteiro, tá? Quando você tiver que lidar outra coisa, tá vendo ali um casal que o marido tá passando por uma situação difícil e a mulher teve que segurar as pontas, não te importa, não faz parte da tua vida. Não tome as dores de ir lá falar: nossa, mas esse homem não tem vergonha na cara? A mulher sai para trabalhar e ele fica em casa, cuidando de criança. Outra coisa, papai que leva o bebezinho para tomar vacina sozinho no posto. Se a mãe leva o bebezinho sozinho, tudo bem, mas se o pai leva, gente, cadê a mãe dessa criança? Não tem mãe, não? E aí, mais uma vez, joga a cultura de criação e educação dos filhos para cima das mães, mas os pais não. Então, veja que o machismo está muito muito internalizado ainda na nossa sociedade. Comece. Eu poderia ficar horas aqui dando exemplos, mas o que eu quero como que você vai descobrir, como que você vai identificar? Comece a se questionar. Toda e qualquer atitude comece a se questionar. Será que essa é uma atitude machista? Será que eu não estou contribuindo para perpetuar o machismo? Comece a se questionar, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula.